nosso cenário. Boa tarde. Bom, acho que foi um mês de continuidade da redução das ansiedades no cenário global, um mês de validação do nosso cenário de atividade dentro do Brasil, e um mês de estresse político no resto da América Latina. Então, começando com o internacional, ao longo do mês passado, os sinais foram para caminhar para mais próximo da resolução, apesar de muita variabilidade nos comentários, uns achando que ia piorar, que não ia, que não vai. Então, como é que a gente está nisso? Só para fazer um update rápido do Trade War. A gente acha que vai... Tinham três possibilidades, vai. Um strong deal, um weak deal e um no deal. O weak deal parece ser o mais provável para a gente, que provavelmente não assinam essa fase 1 antes do dia 15 de dezembro, tem as tarifas não são implementadas, e alguma sinalização vai acontecer. Acho que no início do ano que vem a gente vai ver isso, ou em janeiro ou em fevereiro, essa resolução, essa assinatura, mas essa assinatura vai ser com rollback parcial. O que é o rollback parcial? Uma redução de algumas tarifas, essa é a condição que a China parece estar colocando. Não acredito no cenário no deal. Como é que seria um cenário no deal? Primeiro ponto importante é dia 15 de dezembro, não teve acordo e os Estados Unidos implementa as tarifas. Aí eu acho que a China sai da mesa e acabou a conversa. Então tem uma possibilidade só de dar ruim, não tem uma possibilidade de dar bom no dia 15 de dezembro. E depois do dia 15 de dezembro, se não der ruim no dia 15 de dezembro, eu acho que fica muito improvável que dá ruim. Por quê? Porque os dois lados têm interesse em fazer algum acordo. Não é um grande comprehensive acordo, mas agora todo mundo já está tenso, inclusive até com a possibilidade de ter o acordo. Então, as opiniões do mercado variam muito de um lado para o outro. Acho que a gente vai ver esse cenário, que isso não é trivial. Nos Estados Unidos, a gente tem o PMI de serviços em patamar expansionista, apesar das quedas de manufaturas. Esse cenário continua. A gente nunca comprou o cenário de recessão nos Estados Unidos nem no mundo. Agora parece ter consolidado essa visão. Os sinais negativos na Europa começam a melhorar, mas é sinal negativo ainda. E na América Latina, uma piora, eu acho, expressiva do ambiente político. No Brasil, os indicadores coincidentes, confiança e condições financeiras reforçam a atividade mais forte. Com o dado de PIB que saiu, a gente revisou o PIB para 2,7, a gente vai falar disso. Nas decisões do ano não estavam isso, mas tinha um viésinho para cima. Só para relembrar, tinha um pessimismo muito grande com o segundo trimestre veio 0,4, depois acabou sendo 0,6. Aí depois do trimestre 0,4 tinha aquela, não, o PIB vai ser negativo, não sei de onde vem. Então, entre junho e setembro foi o auge do pessimismo com a atividade no Brasil. A gente observou isso e achou que estava errada essa avaliação, e tinha na nossa avaliação que a atividade seria melhor. Então, tanto em equities quanto na parte de equities dentro do macro, na parte de equities em geral e na parte macro, a gente estava, via de regra, mais animado, não é isso, Renato e Luiz? Então, isso está se provando acertado até agora. Ainda é o início dessa recuperação, mas a gente está confiante nisso. Então, e na inflação, a novidade é proteínas subindo. A gente, como não desloca a projeção de núcleo de inflação por conta desse choque de oferta, se quiser, na verdade, para o Brasil é um choque de demanda, é um choque de oferta no mundo, né? É uma redução da produção de proteínas na China. A gente acha que não muda o espaço que o Banco Central tem para fazer o processo de ajuste de juros. A gente continua achando que é 75, 50 na próxima e 25 no ano que vem. Então vamos. Onde é que travou aqui? Vamos lá. No Trade War, o Phase One Deal em dezembro é difícil de acontecer, mas não vai ter aumento da tarifa dia 15 de dezembro.
No curto, o rollback ele vai ser gradual e condicional à conclusão de outras etapas do deal, mas alguma coisa, ele já sinaliza assim, ó, sujeito a alguma coisa, a gente vai ter uma redução. Então, você assim resolve todos os problemas. Você condiciona a retirada das tarifas a coisas que vão ser implementadas ao longo do tempo. A preocupação maior dos americanos é com enforcement. E aqui uma nota de rodapé importante. O Lighthizer é um advogado que durante muitos anos trabalhou com contencioso na China em relação ao comércio com empresas americanas. Então, o enforcement dessas coisas, ele provavelmente é o americano hoje que mais entende disso no grupo dele. Então, se ele está tranquilo com o deal e toda a seleção que a gente tem na parte dele aqui, sim, é porque o enforcement é crível. Se o enforcement é crível, dá para acreditar no rollback de tarifas. Essa é a linha de raciocínio que a gente tem adotado nesse período. Voltando para os dados de crescimento, os gráficos vocês já sempre veem, a produção industrial aqui em cima, embaixo os PMIs melhorando, a produção industrial só ficou negativa nos desenvolvidos nos emerging markets, ela deu uma desaceleração importante, parecida com as outras, mas não foi uma queda. Isso aqui é quanto em relação ao ano passado, está a média móvel de 3 meses. E no PMI é o nível. O emerging market estabilizou, desenvolvidos melhorou bem. Uma nota de rodapé importante aqui também é que a gente usa o Markit e não o ISM para fazer essa conta, porque a metodologia é igual no mundo inteiro para poder comparar alhos com bugalhos aqui. A sinal de estabilização, a melhora é nos Estados Unidos. Porra, mas o PMI está fraco para caramba. Pois é, mas o Markit está super bom e a comparação com os outros é essa. A China também melhorou. O mundo teve uma melhora. Sem China está estável e os desenvolvidos sem Estados Unidos também estável. Ou seja, o que melhorou foi China e Estados Unidos. Quando a gente olha para o PIB, que era a história da recessão, a produção industrial é a linha azul, desse gráfico de cima, e o vermelho é o ISM. O ISM passou 2017, 2018 muito acima do que era a produção industrial. E aqui a gente entende que é simplesmente uma reversão à média, e que ele está agora passando um período muito abaixo daqui para compensar essa alta daqui de cima. E no comércio, o ISM de serviços caindo, nos comércios está ali, muito bem, obrigado. Então precisa combinar com justos, como dizia o Garrincha, para avisar que o mundo está em recessão, porque o mundo não sabe que está em recessão, porque não está. Simples assim. Quando a gente olha as contratações, tem uma desaceleração no payroll de goods, que é muito importante. No payroll de serviços, não tem uma desaceleração. Então, a gente entende que tem um aperto, uma desaceleração importante em manufaturas. Muitas empresas ficam assustadas com isso. Países que são mais sensíveis à exportação ficam. Mas lembra que os Estados Unidos têm uma participação de exportação de apenas 10% do PIB. E 10% de importação, mais ou menos. Está no menor valor da taxa de desemprego nos Estados Unidos. E as pessoas ficam a recessão. É quase um negócio, na minha maneira de ver, exagerado. Tinha a história da inclinação, agora a inclinação não está mais negativa, as pessoas estão mais tranquilas. Aí o que abana o rato? Desculpa, é o cachorro que abana o rabo que abana o cachorro. A inflação segue abaixo da meta. O All Items Less Food and Energy, que é o core que eles olham, está rodando na faixa de 1,6. Isso é abaixo da meta que eles têm. Para a gente, sugere que a política monetária não tem pressa para normalizar. Essa queda da inflação, essa não normalização da inflação, é o que garantiu a compra de seguro, que esses 75 pontos de queda que foram feitos esse ano, para mim, foi um seguro contra o pior dos cenários. Então, quando o pior dos cenários não acontece, eles normalizam, Alexandre? Não, ano que vem. Sem a inflação voltar para 2, acho que não inicia a renormalização. Qual é o próximo movimento dos Estados Unidos? Eu acho que é alta, mas é 2021.
Mas aí está muito longe. Olhando aquela média da inflação, esse gráfico também vocês já cansaram de ver. O que está muito abaixo da média em 12 meses é o Healthcare Services, e esse grupo aqui, em relação ao que era na média, explica 0,20 de diferença na inflação. Então, infelizmente, sem Healthcare Services subir, a gente não vai ver inflação de 2. Então, a nossa visão é que demora o processo de normalização exatamente porque o Fed não consegue observar a inflação que ele gostaria, que é essa inflação de 2 no PCI. Na zona do euro, você tem a Alemanha, os PMI um pouquinho mais estáveis, a zona do euro como um todo estável também, Espanha também parece ter estabilizado, a França tinha tido uma queda 2 meses atrás, está num patamar parecido, perto dos highs dessa pernada de 2018. Então, basicamente, só a Itália que piorou em relação aos outros no último mês, todos os outros ficaram melhores. Quando a gente olha o PIB e o PMI, o PIB está rodando entre 0,5% e 1%, é um PIB muito fraco. O trade war, se você quiser, afetou a Europa, mas não afetou os Estados Unidos nem a China de maneira importante. Não faz sentido que seja o trade war, são outros motivos. Mas a taxa de desemprego está no menor valor ever na zona do euro, e quando você pega a Alemanha também está no menor valor. A inflação é um pequeno sinal de alta, mas está muito longe, né? Só para lembrar, a meta de inflação na Europa é não acima, próximo, mas não acima de 2%. Ou próximo, um pouco abaixo de 2% é onde eles gostariam de estar. 1,9% se vocês quiserem. A inflação está há 5 anos entre 0,8% e 1,5%. Não conseguem fazer a inflação ir para onde tem que ir. Então, para resumir o cenário internacional, acho que o medo de recessão diminuiu, a manufatura continua muito fraco, precisa ter uma recuperação nos próximos meses. O Fed comprou um seguro, o ECB parece que vai comprar um seguro e que pode ter alguma medida fiscal, mas o dólar em relação ao euro, a gente continua achando que ele é bem, exatamente por conta dessa melhor força na economia americana e pior lá. Mas não chega a ser bom, é concurso de feiura, né? A Europa é mais feia que os Estados Unidos e não os Estados Unidos é bonito. Os emerging markets, como a gente acha que são bonitos, ou eram bonitos, fica tudo bem. Só que começou a acontecer isso aqui. Manifestações seguidas no Chile, mudando assim, com uma virulência surpreendente, forçou o governo a adotar uma série de medidas populistas, adotar um plebiscito sobre nova constituinte para 2020. O Banco Central chileno decidiu não se mexer mais para entender que o cabo de guerra entre atividade e inflação, como é que vai ser. O Luiz Garcia colocou hoje de manhã numa reunião nossa, não dá para a gente imaginar ele subir no juro no meio de uma confusão dessa, claro que não, acho que tem razão, mas uma eventual subida de juros é se tiver inflação depois que os movimentos de protesto acabarem. Enquanto tiver movimento de protesto, não se vai fazer nada, vai ficar parado olhando. Eu acho que é isso. Na Colômbia, manifestações muito mais fracas, com adesão em queda, e a gente tem evidência que a combinação de aumento de custos do dia a dia, por exemplo, transporte, e popularidade baixa do presidente, abaixo de 30%, é o fator comum em vários eventos desse tipo. A gente olhou todos que a gente conseguiu. E os governos são forçados a fazer muitas concessões para controlar essa revolta popular. Então, popularidade abaixo de 30%, com algum aumento, algum aumento de preço, aumento de custo, que causa um gatilho, uma explosão, ele é um detonador dessa confusão. No Brasil, esse gráfico aí, as barras são a variação no trimestre analisada, a linha azul é o ano contra o ano, ou seja, o trimestre contra o trimestre no ano equivalente, e a linha vermelha é a média de 12 meses contra a média de 12 meses, que é a medida que todo mundo olha do PIB. Então, o PIB esse ano é fraquinho, quando termina 2019, 4 aqui, é 1,1, 1,2, mas o ano contra ano da série já está em 2. Por quê? Porque a gente cresce 2% analisado 3 trimestres já. O Q2, o Q3 e o Q4. Por causa de que
que não foi 2 já, porque média contra média demora para acelerar, é só questão de metodologia. A sensação de crescimento agora, no final do ano, vai ser uma sensação de crescimento de 2%. Poxa, Alexandre, mas depois de uma queda de PIB de 5% aqui em 2015, mais 3% do outro, ou seja, 9% em nível em 2 anos, aí cresce 3 anos a 1%, e agora cresce 2%, nem recuperar aquele nível direito, não é muito ruim? Claro que é. Não era para ser uma recuperação melhor? Mas só prova que o estrago que foi feito na produtividade na economia brasileira nos anos de 2012 até 2014, se você quiser, até 2018, foram terríveis. Esse é o preço que a gente está pagando dessas medidas todas. A gente fica animado, a gente acha que o PIB vai para perto de 2,5%. Os estrangeiros não tinham de longe essa visão. Quando eu estava na FMI, muitas casas importantes falavam em 1,5% de projeção de crescimento para o ano que vem. Essa foi a grande surpresa. Foi eles perceberem que o PIB não era tão ruim quanto era. Claro que hoje em dia, se eu voltasse 3 anos atrás e falasse que a recuperação era 2,5%, todo mundo ia falar que era muito fraco. Mas esse ano chegou-se a aventar a possibilidade de ser 1%. O PIB do outro ano, certo? Então, acho que teve um exagero no pessimismo. Quando a gente olha o heat map, que é a nossa visão de que indicadores que têm mais correlação, quanto mais correlacionado, geralmente mais forte está, à exceção da Fenabrave, que teve o impacto da Argentina. Então, a gente está vendo, sim, atividade no Brasil. Acho que o grande fator é a economia brasileira vai descolar em relação ao crescimento do resto do mundo no ano que vem. Esse é o idiosincrático importante que a gente tem que levar em consideração quando estiver pensando em um prazo um pouco mais longo. O indicador de condições financeiras continua bastante frouxo. As sondagens de confiança todas melhoraram um pouco. A indústria teve uma melhora melhor, que compensou uma queda que para a gente não tinha acontecido. A construção continua sendo a recuperação mais consistente. Está no melhor valor desde 2014. A incerteza diminuiu. Eu não gosto tanto dessa medida de incerteza, mas na falta de coisa melhor, a gente usa essa construída pela fundação. Ela tem uma parte de preço de ativos e outra parte de citações de confiança, incerteza nas reportagens. Então, quando a gente olha aqui, eu acho que a incerteza caiu mais do que esse gráfico mostra. Estou mais animado com ela. Quando a gente olha a inflação, em novembro, a gente tinha 0,50 e passou a ser 0,77, era 3,4 e passou a ser 3,9. Basicamente, a gente subiu a projeção de proteínas industrializadas e proteínas de maneira geral. Esses dois grupos, proteínas nos voláteis, que é carne in natura, ovo, frango e porco, foram responsáveis por 0,46, subiu de 3,4 para 3,90, ou seja, 0,52, ou seja, 90 e tantos por cento do aumento foi por causa de proteínas. Não acho minimamente razoável que alguém reaja com política monetária a aumento de preço de carne. O efeito secundário é que tem que ser combatido. Então, isso não muda a política monetária. Essa é a projeção para o final do ano, só para vocês entenderem o que acontece. Os administrados sobem, a alimentação do domicílio sobe, é o câmbio afetando gasolina e porco na China. Quando a gente olha nos núcleos, e eu gosto do X3, a inflação está rodando abaixo de 3, abaixo de 3,5 com certeza, com todos os núcleos convergendo para 3,5, com uma meta de 3,75 para 2021, né, porque a meta de 2020 ainda é 4, a gente tem uma situação de inflação muito tranquila. Quando a gente olha as nossas projeções, o importante para entender é que, na nossa visão, a meta de 4 em 2020, 2019 já foi, ela é cumprida na projeção de dezembro, com essas altas que a gente falou, e deixa na meta 2021. Ou seja, este juro, cai 50 mais 25, é o que converge à projeção de inflação.
Qualquer outro juro não converge. Antes não convergia 2020 mesmo com a queda que a gente tinha, que tinha que ter uma queda e depois uma alta. Então, esse choque de proteínas, de certo modo, facilitou o Banco Central entregar os 2 anos de inflação na meta. Isso com o câmbio bem depreciado ou depreciado no patamar que a gente está hoje. Quando a gente olha... desculpe, então, a gente acha que não muda o cenário de juros 50 na próxima, que é daqui a pouco, semana que vem, e 25 na seguinte. Houve uma mudança bastante importante das contas do setor externo, uma revisão significativa. Essa revisão mudou o tamanho do déficit de conta corrente. Antes, imaginava que o déficit de conta corrente estava em 1,3 aqui em julho, agosto aqui. Este número equivalente hoje é 1,7, então foi 0,4. E esse número equivalente hoje seria 2,5, seria mais 0,7. O resto foi a deterioração. Então, se você quiser pensar em termos de quanto que piorou a conta corrente, o quadro aqui tem bastante número. A primeira revisão impactou em 0,4. A segunda revisão impactou em 0,6. Então, 1% foi nota por conta de revisão. Se era 1,3 e foi para 3, 0,7 foi uma piora de verdade do conta corrente. O resto foi mudança metodológica. Esta mudança metodológica tem impactos na taxa de câmbio de equilíbrio? A gente entende que não, porque ela mexe em ativos e passivos, eles se neutralizam, então é simplesmente uma questão de contabilidade. Agora, a piora de 0,7 de fato aconteceu. Ela piorou por quê? Piorou porque a gente recebe menos dinheiro de dividendos lá de fora, a gente paga mais dinheiro, a gente tem menos exportações do que a gente teria caso o contrário fosse, e a gente tem mais importações para a atividade que começa a melhorar. Vamos refazer o nosso modelo de câmbio. Claro que é um câmbio mais depreciado o resultado dessa revisão do que a gente imaginava antes, mas não tão depreciado porque eu não posso comparar a série antiga com a série nova. A gente vai ter que fazer um recálculo, a série inteira antiga vai ficar com um déficit um pouco maior do que a gente estava observando aqui desde 2006. Teve uma revisão na balança comercial que foi na direção contrária. O motivo é meio ridículo, mas algum estagiário lá registrou errado o negócio. Fat finger maior que eu já vi na vida. Então, a piora do último mês na balança comercial não foi tão pronunciada quanto parecia, mas continua aumentando o déficit do que a gente tinha. Então, colocado isso tudo, agora tem um humor um pouco menos bom, ou um pouco pior, em relação ao trade war por causa das declarações recentes. Em relação à atividade, a gente continua super tranquilo no mundo. No Brasil, está tudo caminhando bem. A gente acha que o Banco Central já fez várias sinalizações, a gente teve reuniões com a diretoria e com a presidência nas últimas 2 semanas. A gente entende que o Banco Central vai fazer os 50 e que vai deixar a porta aberta, e que no modelo cabe, que provavelmente eles farão 25 na primeira reunião do ano, e daí vão parar para olhar durante um tempo. É basicamente isso. Esse cenário deixa a gente mais animado com médio e longo prazo. A gente acredita em algumas reformas avançando no primeiro semestre do ano que vem. E esse combo, para a gente, é bastante positivo e auspicioso. Passa a palavra para o Luiz aí, que vai falar sobre o desempenho do fundo. Bom, começando aqui então para o mês de novembro, foi um mês ruim, né, negativo aí em 0,5%. Tá? Pronto?
Bom, então não sei quem já pegou e vou começar aqui de novo. Começando para o mês de novembro, foi um mês ruim, né? 0,5% negativo no fundo. Basicamente uma separação bastante grande entre a performance dos ativos locais, né, e dos ativos offshore. Então, aqui no mercado local, basicamente foi um mês de risk-off, né, gatilhado aí pelo mau resultado do leilão da sessão onerosa, um evento que era esperado por muita gente para gerar um fluxo que pudesse passar essa sazonalidade do câmbio do final do ano de uma maneira tranquila. Então, quando o leilão veio ruim, né, com praticamente sendo arrematado tudo pela Petrobras, deu um movimento bastante forte já no câmbio, e isso daí contaminou aí os outros ativos brasileiros, sobretudo a curva de juros, que também se somou aí ao efeito da revisão de proteínas, né, como o Alexandre já comentou. Então foi um mês de ativos locais negativos, né, e não foi à toa que a gente aqui também sofreu nos ativos locais no fundo, né, então perdemos a inflação em bolsa, em juros e em câmbio aqui dentro. E no mercado offshore a gente conseguiu ter uma performance boa, conseguimos capturar um resultado legal com a posição comprada em S&P. A gente continua achando que o S&P daqui para o final do ano é uma aposta interessante, considerando que o trade war deverá ter uma trégua, e claro que isso aí fica ao sabor das notícias, mas assim, a sazonalidade somada à rentabilidade das empresas americanas e a performance da economia americana deixa a gente ainda animado com essa posição. A gente também conseguiu capturar um ganho no mês passado com a posição de juros de Colômbia, que deu uma voltada em relação ao que a gente estava vendo nos meses anteriores, basicamente empurrando para frente o início do ciclo de alta. A gente continua achando que não vai ter alta lá na Colômbia, mas o mercado continua com uma precificação em torno de 50 a 60 basis points. E também uma posição em juros de Treasury, também que a gente resolveu fazer uma posição, aproveitando aí o swing que o mercado fizeram ao longo do mês, a gente conseguiu navegar bem aí com essa posição também nos juros americanos. Falando um pouco para frente, aí como é que a gente está vendo as coisas, a gente continua bastante animado, né? A gente está achando que daqui até o final desse ano, início do próximo ano, a gente pode ter aí um mini perfect storm do bem, vamos dizer assim. A gente acha que com a percepção da consolidação do crescimento aqui dentro, como o Alexandre colocou, não é nada muito espetacular, mas comparado com as nuvens negras aí que a gente acompanhou durante boa parte, sobretudo o segundo semestre desse ano, a gente acha que pode dar um belo alívio a isso, pode fazer toda a diferença, sobretudo na cabeça do investidor estrangeiro. Então, essa percepção de que o crescimento do Brasil está finalmente começando a aparecer, de novo, nada espetacular, vai próximo mais de 2% a 2,5%. A gente acha que isso pode animar aí os animal spirits, né, vamos dizer assim, em relação ao Brasil. E lá fora, assumindo o cenário base onde a gente vê o trade war, enfim, com muito ruído, mas que no final consiga produzir uma fase 1 razoavelmente satisfatória, e satisfatória ao ponto da gente poder tirar do centro do radar, né, das nossas preocupações, um cenário onde provavelmente a gente vai ter algum tipo de trégua nessa disputa. E a gente está acompanhando com muita atenção o que está acontecendo em termos de notícias de possíveis impactos de relaxamento fiscal, né, de expansão fiscal em alguns países, sobretudo aí China e Europa. A gente vê isso como um grande game changer, né? A gente ficou muito tempo acompanhando aí a política monetária sendo utilizada em todas as suas formas, instrumentos e criatividade, sem produzir grandes efeitos. E agora a gente vê aí com a chance boa de finalmente a política fiscal poder entrar nesse jogo, que seria um game changer grande aí para o mercado, sobre expectativas de crescimento para o mundo desenvolvido no início do ano que vem. A gente também não está achando que vai ser nada espetacular, mas pode ser uma virada em relação à sensação de fundo do poço, né, que parece que está querendo ficar mais clara lá fora. Isso somado a um mercado americano que continua performando bem, né, uma economia americana que continua performando bem, você pode ter aí uma conjunção muito poderosa para os ativos de risco e, sobretudo, para a Bolsa, né? A gente continua muito animado, a nossa principal posição continua sendo aqui a Bolsa aqui dentro, a Bolsa brasileira. O Renato vai falar aí com muito mais propriedade que eu sobre o quanto a gente está animado com esse ativo por aqui.
Em relação aos outros ativos aqui do mercado brasileiro, a gente está vendo os juros agora ganharam um pouco de prêmio. No nosso modo de entender, o cenário base do Banco Central é o corte de 50 basis points, obviamente, mas mantendo a porta aberta, né, na decisão da quarta-feira que vem, para eventuais novos cortes, dependendo, é claro, de como evoluírem essas coisas, né, ele mudando para um modo muito mais data-dependent do que ele vinha antes. Mas só o fato dele cortar e manter a porta aberta, para a gente vai ser suficiente para dar mais uma animada no mercado de juros. Não é algo assim com prêmios espetaculares, mas voltou a ter um nível de prêmio muito mais interessante que a gente estava vendo há um mês atrás, onde a curva estava completamente seca e sem prêmio. Então, a gente está com uma posição aí aplicada em prazos de 6 meses a 1 ano, apostando que o Banco Central vai fazer essa movimentação de cortar e manter a porta aberta. E no mercado de câmbio, o principal elemento novo foi essa questão da revisão do transações correntes, né? As contas externas deram uma boa piorada aí por conta de revisões de metodologia, mas também de deterioração da conta corrente em si, tiveram fatos fundamentais para isso. Isso daí, aliado a uma sazonalidade agora de final de ano que tende a ser muito negativa para o real, a gente está enxergando como um mercado com muito menos oportunidade, né? Não, acho que está num nível que não recomenda a compra e você tem uma sazonalidade, uma piora de fundamento que não recomenda a venda. Então, a gente acha que daqui até o final do ano não deverá mudar muito do patamar onde ele está negociando agora. Tem uma chance de, com a virada do ano, sobretudo se essa percepção de crescimento do Brasil se consolidar, você ter, aproveitando aí a quebra, a passagem, né, da sazonalidade negativa de dezembro, ter um início de ano mais animado. A gente está comprando algumas opções para o início do ano que vem, apostando que pode ter alguma pernada mais acelerada aí no real após a virada do ano. Em geral, é assim que a gente está vendo as coisas e assim que a gente está posicionando o fundo. Eu vou passar agora para o Renato para falar do fundo de bolsa. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença do call. Bom, acho que o mês de novembro foi um mês, obviamente, não bom para a gente. Enfim, algumas posições aí, a gente teve um outubro excelente, grande parte dessas posições, que são posições core para a gente, que performaram em outubro, acabaram detraindo no mês de novembro. Embora, né, tenha tido essa detração, você teve ali alguns papéis relacionados à siderurgia, papéis relacionados aos medium caps, etc., que tem um peso do índice pequeno, mas todos eles tiveram ali algum tipo de recuperação. Mas assim, a gente não acredita que isso, pelo menos nos nomes, é nada que nos chame a atenção, nada que a gente goste, e apenas um mês onde os nossos longs caíram e no fundo, que não é institucional, que é o fundo master, alguns os shorts, 2 deles subiram, mas ainda continuam bem ganhadores no ano, tá? Em relação, né, ao book, acho que a gente perdeu 1% de alfa, caiu 2,6 contra uma bolsa que subiu próximo a 1. Os maiores detratores aí foram nomes, né, Petrobras, a gente teve aí o anúncio de uma oferta grande da Intermédica, que já tinha tido ali no call depois da aquisição do hospital da Clinipan, que tinha sido uma aquisição bem grande, já mostrava no release ali que provavelmente a empresa viria com uma oferta para mercado, uma oferta razoavelmente grande, 3 bi e pouquinho, isso foi comprovado agora algumas semanas atrás, uma das nossas maiores posições, a primeira, a segunda, e a gente pretende até aumentá-las um pouquinho, porque, né, do resultado da aquisição, e acho que o que dá para fazer ali, com sinergia, o novo hub, etc., é uma posição que a gente está super confortável aí para os próximos anos, né? E para a tese, né, de mercado de saúde, etc., para o Brasil, e recuperação de PIB, depois, quem quiser, a gente pode falar um pouco mais do nome específico. E, obviamente, também teve a conclusão da oferta da Magazine Luiza, que também fez com que o nome talvez não andasse ali pelo valor de volume ofertado, mas, enfim, a oferta foi um sucesso, a empresa botou quase 5 bilhões de reais no caixa, e aí, provavelmente, né, como bons alocadores, eles devem fazer uma bela alocação aí nos próximos meses e semestres, enfim, deve ter coisa por vir aí, ele não colocaria o dinheiro no caixa simplesmente para pôr. Então, a gente continua super animado, no finalzinho da apresentação mostra um pouquinho dos números de Black Friday, acho que foi um sucesso, assim, foi o recorde de todos os recordes que a gente teve aqui no Brasil, e, obviamente, essas empresas
cada um oferecendo o melhor custo, serviço, enfim, e facilidades, vão poder cada vez capturar mais e mais se esse varejo, né, esse PIB, esse Brasil continuar devagarzinho recuperando. Em relação, acho que a gente continua, obviamente, super otimista com Bolsa. Essa aqui é um pouquinho nossas posições, né, que eu comentei. Assim, na parte long nada mudou, a gente caiu, vendemos 2 ou 3 posições menores que estavam já em fase de investimento, a gente voltou a ter um pouquinho maior já na virada do mês, então ela não aparece aqui que ela está em outros, mas a gente voltou a ter 2 posições que a gente tinha saído lá atrás, por ter um conforto um pouco maior, que é o que a gente sempre fala aqui. A gente prefere perder a primeira pernadinha, mas a gente prefere ver o business indo bem. E acho que assim, a gente estava esperando com um pouco de ansiedade o resultado de Via Varejo, é um nome que a gente gosta, sabe que tem muita coisa para fazer ali, porém falta e muito arrumar a casa. E acho que nesse call de resultado, que é depois que o novo management, né, depois teve, não sei quem acompanha, mas teve uma oferta lá atrás que o Klein reassumiu a empresa, colocou aí bastante gente nova, bastante gente competente, a gente queria ver esse time trabalhando. E como o primeiro resultado, eles tinham tido só a oportunidade de estar 45 dias na empresa, não dava tempo de ter feito nada, e aí esse resultado, já com mais tempo, eles puderam mostrar o plano aí de como que eles conseguiriam adressar, né, todas as dificuldades que a empresa tinha sofrido lá atrás, o tamanho do estoque, o tamanho do write-off, etc. A gente comprou, obviamente, subindo um pouco, 10%, 12%, mas enfim, entramos num preço bom, já estamos bem ganhador na tese, a gente numa posição grande, mas a gente prefere comprar depois que o operacional começasse a virar um pouquinho, e a gente realmente acha que pode ir bastante. A empresa ali também teve um excelentíssimo assim, Black Friday, foi até uma surpresa entre todos eles, né, porque a empresa que mais vinha sendo afetada e fraca no setor, conseguiu desempenhar bem, então parece que a casa está em ordem. Um outro nome que a gente também colocou, não é um tamanho gigante, um tamanho de 3,5%, a gente voltou à posição de JBS, que a gente tinha vendido a 32, 33, 31, a ação caiu para 25, 26, a níveis aí que a gente julga ter um retorno de pelo menos 20, 25% ao ano pelos próximos 2, 3 anos. Saiu alguns anúncios aí de BNDES, talvez, né, pela mídia, a gente não sabe, mas saiu pela mídia do BNDES podendo desinvestir. Aí primeiro se comentou de uma venda do stake inteiro, depois comentou só de 1/3, depois de metade, então está meio que no ar. Eles tinham uma potencial IPO lá nos Estados Unidos, mas começou a surgir inúmeros questionamentos de alguns, até teve Twitter, né, do Trump, etc., de algumas práticas da companhia lá em relação ao imposto, enfim, acho que pesou um pouco no papel, ela voltou bem, a gente continua vendo aí um ciclo super bom para proteínas, e né, começou a ter habilitações agora de frigoríficos para poder exportar para a China, tem um déficit aí no mundo que vai ter que ser fechado, esse gap, que são em relação a essa febre suína aí que apareceu nova algum tempo atrás, obviamente toda vez tem um pouco de dado novo. Voltamos a ter, e um outro nome também bem pequeno, a gente voltou a ter um pouco de educação, Cogna, que a gente tinha vendido e recomprou agora há pouco tempo, mas são posições ainda pequenas, a gente tem a convicção, mas elas ainda estão em fase de a gente voltar aí a ter um conforto para poder assumir a liderança aí em relação a outras que a gente tem. Então, como as posições maiores que a gente tem no portfólio, a gente está mais que confortável, a gente não quer diminuí-las, então a gente achou um pouco de espaço para essas 3, e foi às custas aí um pouco de cada uma de portfólio. A gente tinha vendido a posição do Sabesp, que tinha sido bastante ganhadora aí, agora a gente tem essas PECs que estão sendo aceleradas, enfim, mas fica muito à mercê do político, e não é o nosso maneira de ganhar dinheiro, né? Não dá para ter uma previsibilidade do que vai acontecer em relação a essas privatizações de saneamento, enfim. Acho que do mais, nossos shorts que acabaram atrapalhando um pouco aí o mês, são shorts que fundamentalmente a gente continua super convictos que as empresas como operacional não estão indo bem, mas Ultrapar e Usiminas, né, obviamente ali cada uma tem um peso mais ou menos de 3,5%, 4% do portfólio, que ali é o total na base de 100. Enfim, essas empresas vieram com resultados bem ruins, mas com um sinalzinho de recuperação, e acho que teve um short covering grande, enfim, de pessoas que estavam vendidas e ficaram aí com medo que essas empresas estivessem com múltiplos muito defasados em relação às outras, e obviamente os Minas também foi puxada aí pelo um movimento forte da Gerdau, que já estava mais de 15 meses, 18 meses parada no mesmo preço, e de repente
acho que virou, a gente não tem Gerdau, mas virou uma empresa que todo mundo quis ter de uma hora para outra, muito fundamentado em ter a construção civil indo muito bem, especialmente no estado de São Paulo. Então, acho que viram aquilo largado e fizeram as contas, estava barato mesmo, mas até então ninguém tinha achado um catalista e, de repente, isso resolveu performar de uma hora para outra. Mas, enfim, acho que do mês, esse ano a gente já bateu, são alguns dados, a gente bateu o recorde em oferta, né, que o Brasil já tinha tido desde então. Então, foi ofertado aí no ano já quase 75 bilhões de reais entre IPOs e follow-ons. Tem bastante coisa para sair desse ano, né? A gente tem o IPO da XP, tem aí uma precificação de Allianz, tem esse follow-on de Intermédica, que precifica dia 12. Não sei se tem outras coisas, mas provavelmente até o final do ano vai aparecer mais uma ou duas ofertinhas. Teve, né, a Marisa levantou também 500 milhões de reais ontem. Enfim, tem bastante coisa acontecendo. E o recorde tinha sido 2007, com 62, 63 bilhões de reais, e a gente, né, superou isso em muito já no ano, e foi um movimento assim bem curto e rápido, porque acho que os 4 meses foi bem intenso aí para todos os investment banks e bancos que conseguiram aí botar tudo isso na rua e ter aceitação e volume e demanda para quase todos os dias. Acho que talvez tenha um dia que não tenha saído, o resto do que foi posto colocou. Acho que outro comentário, obviamente, o gringo continuou saindo e o Bovespa continua andando, ou seja, tem dinheiro aí de mercado local ainda buscando risco, e a gente acha que isso é um pequeno começo, né? A pontinha do iceberg. Tem muito dinheiro para mudar ainda de renda fixa, enfim, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, enfim, tem bastante dinheiro. A gente tem um gráfico que a gente mostra em toda a apresentação, a gente vem reforçando isso, mas isso vem acontecendo e a gente tem visto aí, novamente, o Bovespa batendo um recorde histórico, que é que a gente vem batendo nessa tecla, que o Bovespa está barato, e ele está barato não só você olhando o macro, ou em relação ao crescimento, em relação a outros países do mundo, né, que tem menos crescimento e mais dúvidas. A gente está começando, acho que um ciclo de alta, enquanto outros estão saindo desse ciclo, né, que vem vindo aquecido esses mercados há um bom tempo. O PI da Bolsa continua 13 vezes, a gente está aproximando ali das máximas que bateu nas médias móveis aí dos últimos anos, mas acho que é o que eu também falo em todo call, a gente não tem mais o juro que a gente tinha. Então, assim, a base de comparação nossa é uma base viesada. Não dá para a gente comparar, a gente tem eu tenho pelo menos uma certeza bem forte, assim, de convicto, né, que esses PIs vão ter um re-rating aí, a gente vamos ver esse número passar desses 14, que tem sido um padrão, né, que a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos, muito em função do juro que continua muito deprimido, e esse dinheiro vai buscar um pouco de risco. Em relação ao portfólio, né, que teve aí, apesar do mês ruim, o ano continua muito bom, e vale destacar, né, que eu falei no outro call também, enfim, o resultado da equipe, o trabalho de equipe, as pessoas, os analistas, a gente tem ganhado dinheiro em todos os setores consistentemente, ou seja, o pessoal que, né, a gente escolheu, que está com a gente desde o começo do fundo, foi bem treinado, estamos bem interagindo entre nós, todo mundo super convicto, aí remando na mesma direção, e conseguimos gerar não só resultado absoluto, como resultado em alfa em todos os setores, inclusive, né, aqueles shorts que deram trabalho esse mês, mas são posições ganhadoras ainda para a gente em resultado absoluto e alfa, tá? E a gente continua bem convicto com isso. Em relação a alguns setores que a gente põe, que se você tivesse investido dinheiro no começo do ano em Bovespa, no Mauá, em bancos ou commodity e outros, né, que são pesos ponderados do índice. Então, obviamente, o índice Mauá, que é o resultado bruto, mas estaria aí com esse resultado de 151 contra outros setores ganhando de todos. Em relação, desde Inception, a gente praticamente, de forma bruta, né, a gente dobrou o capital investido, geramos um baita alfa em relação ao Bovespa, e obviamente, as empresas que são core do nosso portfólio hoje são empresas que foram as mesmas que contribuíram para esse resultado. Então, são as mesmas posições que a gente vem aqui carregando e acompanhando, e a cada resultado, a cada trimestre, semestre e ano, né, a gente tem conseguido aí ter esse acompanhamento, fazer a revisão das coisas e achar mais upside em praticamente tudo que a gente tem no grupo das core positions. Aqui é um pouquinho do fluxo de bolsa, que a gente também sempre fala, continua bem baixo em relação à indústria de fundos, né? Hoje esse número está um pouquinho maior, perto da casa dos 13 e pouquinho, eu acho. São dados que a gente estima até setembro, o número, a Ambima, ela divulgou, e depois a gente está esperando a próxima divulgação, mas com certeza isso aumentou, que a gente tem visto
os fundos de ações e etc., os multimercados aumentando bolsa. Então, assim, a parte de bolsa ela está um pouco maior. O estrangeiro ainda não entrou, mas do nosso lado, obviamente, o termômetro que a gente usa é o nível de interesse e procura, né, por esses investidores, e a gente, assim, o número de calls que a gente tem feito aumentou significantemente, né, em relação aos últimos meses. Ainda não tivemos nenhuma alocação, mas estamos tendo muita procura e muito call, muita apresentação, muito pedido de roadshow, enfim, isso aumentou bastante, o que dá uma confiança que algum dinheiro de fora ou vai parar de sair ou vai começar a entrar, né? Na hora que a gente começar a mostrar um pouquinho desse crescimento. E acho que vale frisar esse dado de PIB que a gente teve agora. A parte que mais me chamou a atenção e que a gente já vinha acompanhando é um pouquinho da aceleração do PIB privado. Então, Brasil, que foi sempre um país que dependeu muito da parte pública e que nos últimos 3 anos isso praticamente tinha se secado, né? O fluxo de dinheiro em circulação da economia secou, porque todas as obras pesadas, enfim, por conta das construtoras, Petrobras, os contratos, a parte de entorno, né, dos órgãos públicos, esse dinheiro secou e esse PIB privado agora ele tem tido algum tipo de recuperação, que é o que a gente está acompanhando, está vendo no mercado, né, das empresas que a gente acompanha, mas agora acho que o Brasil como um todo começou a ter um acesso a esses dados e poder ficar um pouco mais otimista em relação a isso. Aqui é um pouquinho do upside ponderado da nossa carteira, temos entre 27% e 30%, isso assim, o juro, né, fechou bem, a gente não mexeu no nosso CAE ainda, provavelmente não, vamos se mexer, esse upside ele vai ficar até bem melhor, mas enfim, a gente costuma trabalhar com premissa até um pouco mais conservadora, eu prefiro achar menos upside, mas ter certeza que, né, com a taxa de desconto até um pouco maior, continua com a gordura que a gente precisa ter para esse fluxo, né, esses nomes que estão no portfólio continuem lá e fazendo sentido a gente manter nos tamanhos que estão. Aqui é um pouquinho são 2 slides que eu coloquei, esses dados são da Nielsen, né, que foram divulgados, então aqui é um dado interessante, obviamente, são o faturamento da Black Friday. A gente teve um crescimento aí tanto em número de pedidos quanto faturamento em quase 25%, nas duas linhas, e o ticket médio ele praticamente ficou estável. E todas as regiões elas cresceram, né, regiões ali centro-oeste e norte e nordeste, que acho que é um pessoal, obviamente, que compra talvez em períodos menos intensos, né, que nem sudeste e sul, mas talvez pela falta da renda ser um pouco diferente, mas teve uma concentração muito grande. A gente está só tentando entender, né, com todas as empresas, etc., o quanto isso poderia ter sido o que foi, mas qual percentual de antecipação das compras de Natal, e teria talvez um Natal mais fraco, porque todo mundo aproveitou essas promoções, enfim, para poder fazer aí, já comprar e já ter o produto em casa e pegar o desconto. Então, assim, foi muito forte os dados, as empresas reagiram a isso, umas mais, outras menos, mas, enfim, o ambiente para isso e varejo continua muito favorável, tá? E o outro dado, né, obviamente, depois da sessão onerosa do mês passado, a gente sofreu um pouco ali com a posição de Petro, mas também continuamos super convicto nelas. Enfim, ontem e anteontem foi apresentado o plano da Petrobras, assim, apesar da sessão onerosa não ter sido um resultado que todo mundo tinha em mente, mais em relação ao Brasil, né, de ter um fluxo muito grande da moeda aqui para os leilões das estrangeiras que viriam a bidar, a Petrobras ela acabou levando o melhor bloco, num tamanho grande, e obviamente aquilo para a empresa foi excelente. Agora, assim como o país, obviamente ficou ainda uma dúvida aí de quando que o pessoal vai olhar aqui com mais carinho para tudo que tem, enfim, e a gente pudesse equalizar esses fluxos entre saída e entrada do estrangeiro, mas assim, parece ter tido um desinteresse, e depois mencionou algumas mudanças no leilão, que poderia ter um outro mais para frente, que eles estavam esperando para bidar, mas enfim, acho que aqui o principal foco da mensagem da Petrobras é que, obviamente, eles estão querendo maximizar o ROI, que a empresa vai reduzir custo de capital de giro, atingir meta de alavancagem de 1,5, reduzir o gap, e agora começou a voltar um pouco também, pagar juros sobre capital, e acho que não no futuro tão longe a gente pode imaginar aí dividendo, né? O que no dia da sessão onerosa foi o que talvez ficou em xeque, que não só a empresa tinha começado um processo de alavancagem há um pouco tempo atrás, ali com o Pedro Parente e o Ivan, e aí tinha começado a chegar em níveis que tinham falado e já tinham bidado num bloco gigantesco,
iam aumentar a alavancagem, esses dividendos e juros sobre capital não viria num futuro tão próximo como se era esperado. Eles fizeram call, mandaram um release, que está tudo no cronograma, tudo pronto, acalmou, né, e depois da volatilidade a empresa voltou a subir. A gente está super confortável com a estratégia da empresa, obviamente o petróleo ainda ajudou, enfim, tem bastante coisa a ser feita ali, o mato é muito alto, e obviamente o pipeline nosso tá bem grande, aí tem, né, provavelmente o ano que vem talvez seja um ano agitado aí com privatizações, né, tudo agora parece que, né, passou, né, a reforma da Previdência, tem esse encaminhamento da tributária, enfim, as pautas estão se materializando, um pouco melhor, um pouco pior, mas a gente está indo no caminho positivo, de agenda positiva, e continuamos super animados. Acho que a gente acha que, pelo menos do meu lado, obviamente, Bolsa é o ativo que tem mais risco-retorno para andar, e tem bastante coisa ainda que, apesar de alguns olharem gráficos e PIS, etc., tem muita coisa para andar, porque as coisas estão, né, tá tendo um crescimento de earnings per share muito grande dessas empresas, já passaram pela desalavancagem, tem uma geração de caixa super forte, e o mercado ficou bem aquecido já, e deve continuar assim por um período razoável de tempo. Acho que do nosso lado é isso, estamos, né, otimistas aí para o mês de dezembro, e para o ano que vem, obviamente, vai ser um ano cheio de acho que coisas boas aí para o nosso mercado. Obrigado, Renato. Obrigado, Alexandre Azar. Obrigado, Luiz. Mais uma vez agradeço a presença de todos na participação do nosso call. Estamos abertos aí para qualquer tipo de dúvida, qualquer questionamento ao longo dos próximos dias. E até desejar um Feliz Natal para todo mundo, uma boa passagem de ano, e que o ano aí de 2020 seja um ano maravilhoso para todos nós, tá bom? Nos falamos no próximo call, no próximo ano. Um abração, tchau, tchau.